Meus irmãos, eu sei que a experiência de pregar é uma experiência que poucas pessoas têm o privilégio, oportunidade e frio na barriga de fazer. Mas imagina o seguinte, imagina que você tivesse que pregar para 3.000 pessoas e você não tivesse preparado nada. O que é que você faria? Talvez fosse o maior momento de nervosismo da sua vida, né? Já pensou? Mas não foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Ele foi submetido a esse grande teste. Em Atos capítulo 2, que nós estamos tratando aqui na igreja, está registrado o primeiro sermão do apóstolo Pedro. Lucas, que é o autor de Atos, ele registra só o esboço, né? Porque se você ler o sermão de Pedro aí, que está registrado em Atos capítulo 2, e em 2 minutos você termina o sermão. Já pensou? Eu chegar aqui para pregar em 2 minutos e eu terminar o sermão? Eu só acho que o pastor não falou nada hoje, né? Lucas registra os principais pontos, né, que Pedro tratou aí no seu primeiro sermão. E uma das coisas interessantes e importantes para esse primeiro sermão é que ele ocorreu logo após o batismo do Espírito Santo, que Jesus tinha mandado eles esperar. Uma vinda do Espírito Santo, com o batismo e a capacitação do Espírito Santo, eles seriam capazes de cumprir o chamado de serem testemunhas de Jesus Cristo. E o que eu quero que você saiba hoje é que você veio aqui nessa noite porque você está precisando ouvir o mesmo sermão que aqueles judeus ouviram há 2.000 anos atrás. Então eu quero que você levante uma santa curiosidade. Senhor Deus, Espírito Santo, por que o Senhor me trouxe hoje para ouvir aqui? Então vamos agora gastar um tempo em oração silenciosa para que você faça essa pergunta ao Espírito Santo nesta noite. Depois eu vou fazer uma oração audível e a gente vai dar continuidade. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, porque bondosamente o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor Deus, não foi para que nossas emoções fossem ativadas. O Senhor nos trouxe aqui, Senhor Deus, porque o Teu Santo Espírito quer transformar a nossa vida e a nossa mente. Que através da pregação, Senhor Deus, da Tua Palavra, possamos ouvir, ó Pai, claramente a Tua voz. É assim que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Versículos de 14 a 21. Atos, capítulo 2. Versículos de 14 a 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte: então Pedro se levantou junto com os 11, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus filhos terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos,
Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, como foi exposto aqui pelo reverendo Sérgio. Quando o Espírito Santo desce sobre aqueles 120 homens e mulheres, a Bíblia deixa muito clara que eles começaram a falar em outras línguas. Lucas registra 15 idiomas, localidades, onde as pessoas começaram a ouvir na sua própria língua materna. Começaram a ver um milagre, porque homens pobres, simples, estavam falando um linguajar, estavam falando uma língua que só quem nasceu naquele lugar poderia falar. Ontem eu estava conversando com o meu irmão mais velho, e a gente falando sobre a comunicação dos brasileiros na Segunda Guerra. Era uma comunicação extremamente brasileira, tão brasileira que os nazistas não conseguiram decifrar. Eles usavam termos que só o brasileiro conseguia entender. Tem muitos aspectos da língua que só quem nasce naquele lugar consegue compreender. Então, aqueles homens ouviram na sua própria língua materna, aqueles homens falando, mas a grande questão não era o que eles estavam falando. Porque o versículo 11 deixa claro que eles estavam falando sobre as grandezas de Deus. Aqueles homens e mulheres estavam louvando a Deus em outras línguas. E eles ficaram muito admirados com aquilo. A grande pergunta não era o que eles estavam dizendo. O que eles estavam dizendo eles conseguiam perceber. Era o que aquilo significava. O que está acontecendo aqui? Por que isso aqui está acontecendo? E aí, no meio dessa perplexidade, alguns zombando diziam, não, esse povo está bêbado. E aí Pedro, que no mês anterior tinha negado a Jesus, ele agora entende que aquilo que Jesus disse para ele à volta da fogueira, apacenta minhas ovelhas, aquilo que Jesus havia dito para ele, Pedro, sobre esta pedra edificaria a igreja, sobre Cristo Jesus a igreja seria edificada. A Bíblia deixa clara que Pedro se levantou e se colocou junto com os 11 para falar. É a ideia de que os outros 11 apóstolos estavam apoiando Pedro naquela liderança, e de fato Pedro é o grande líder da igreja inicialmente. E Pedro começa a sua pregação. Uma pregação tão maravilhosa, tão rica, que a gente vai dividir ela em 3 partes, como todo bom presbiteriano, viu gente? Tem 3 partes do sermão, o de Pedro também tinha. Você tem a primeira parte do sermão aqui de Pedro, do versículo 17 ao versículo 21, depois você tem a segunda parte da pregação, que é do versículo 22 ao 35, e por fim, o versículo 36, que é a última parte, onde Pedro explica biblicamente o que aquele evento significa. É uma pregação centrada em Jesus Cristo, ela é cristocêntrica, ele vai fazer a conexão com a pessoa e obra de Jesus, e depois, como toda boa pregação, ele faz um chamado para quem está ouvindo. Ele desafia as pessoas que estão ouvindo. Pedro começa dizendo que a hipótese de que aqueles homens e mulheres, todos eles, de uma maneira geral, a hipótese que eles estavam bêbados era uma coisa assim absurda. Ele fala, gente, é 9 horas da manhã. Bom, naquela época era um absurdo. Hoje em dia, basta o cara passar a noite todinha bebendo, que no outro dia, 9 horas da manhã, ele está bêbado ainda. Mas para judeus piedosos, ficar bêbado de manhã era uma coisa assim absurda. E aí Pedro cita uma profecia. Pedro está citando aqui Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Se você abrir em Joel, capítulo 2, versículo 22 a 32, você vai ver que ele está falando praticamente a mesma coisa que Joel falou. O que Pedro está dizendo é que o que eles estão vendo acontecendo é aquilo que Joel já havia pregado. E isso é uma coisa muito interessante. O que é que Pedro está fazendo? Ele está usando a Bíblia para interpretar e dar significado para aquilo que ele está vivendo. E esse é um dos valores que nós precisamos aprender como discípulos de Deus, como crentes, como alguém que deseja seguir a Deus.
o conhecimento da palavra é estreitamente necessário para você caminhar com Deus. Porque a palavra de Deus nos auxilia a interpretar a nossa realidade. Nos ajuda a saber o que fazer, o que dizer na nossa realidade. Pedro fez isso na escolha de Matias, o 11º, o que ficou no lugar de Judas, aí, o 12º apóstolo, e está fazendo novamente. Ele está mostrando como a palavra de Deus nos ajuda a entender cada situação, e principalmente um momento histórico importante como esse, que foi do Pentecoste. Um momento ímpar na história da igreja. E na autoridade de apóstolo, Pedro faz uma pequena mudança de Joel. Porque no versículo 17, lá em Joel, diz assim: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Ao invés de Pedro citar como depois, ele faz: e acontecerá nos últimos dias. E aí permanece igual àquilo que Joel estava sendo escrito. O que Pedro está dizendo aqui, que aquele grande milagre, aquele grande evento ali, ele está marcando o início de uma era. O som, que parece com um som de vento, aqueles homens e mulheres falando outras línguas, e as línguas de fogo que pairaram sobre as suas cabeças, era o início do que Pedro chama de os últimos dias. Isso dá um conflito na mente do judeu. Porque na mente do judeu, não havia, no Antigo Testamento, a gente não consegue enxergar com clareza que Jesus viria e voltaria. Então, a vinda de Jesus como Salvador e a vinda de Jesus como Rei, para o judeu do Antigo Testamento, é uma coisa só. E a nova revelação, a vinda de Jesus Cristo, revela que o Antigo Testamento, em vários momentos, traz como uma coisa só, na verdade, são dois momentos históricos separados. Para o judeu, os últimos dias era a vinda do Messias como rei e para julgar a todos. Então, no momento em que ele diz que esses são os últimos dias, ele faz: então cadê o rei para julgar? Para eles é como se fosse um ato. E Pedro está ensinando a eles, mostrando que a palavra de Deus está colocando, que na verdade, isso vai ser uma jornada. Isso vai ser uma temporada. E de fato, isso era novo para eles. O que é novo para nós é que nós temos geralmente na nossa escatologia, essa palavra feia, né? Não sei se você já sabe o que significa escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. O que é que vai acontecer lá no fim? Na nossa cabeça, quando a gente ouve os últimos dias, a gente pensa que é literalmente os dias perto da volta de Jesus. A gente já está tão tranquilo com a ideia de que Jesus veio e vai voltar, que para nós, os últimos dias são os dias pertinho da volta de Jesus. Não é o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que com a vinda do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo para todos os crentes ali presentes, foi iniciada o período que nós chamamos de os últimos dias. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Sabe por quê, meus irmãos? Que quando Jesus voltar, você não conta mais dia. Quando Jesus voltar, ele traz com ele a eternidade. Não tem mais dia. Então Pedro está mostrando as evidências dessa era que a gente chegou. Pedro está mostrando que agora o Espírito Santo, ele vem sobre toda a humanidade no aspecto que não tem mais barreiras. É sobre homens e mulheres, filhos e filhas, sobre jovens e velhos, até nos servos. Por que ele está dizendo que isso é um sinal dos últimos dias? Porque quando você observa a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo continuava capacitando as pessoas a viverem, a crerem em Deus, mas o Espírito Santo não capacitava todos que criam em Deus.
A capacitação especial do Espírito Santo estava restrita aos líderes. Então, o que é que você vai enxergar do Espírito Santo no Antigo Testamento? Espírito Santo sobre rei, capacitando capacitando profeta, capacitando sacerdote. O mais forinha da curva é o artesão, mas também é o artesão que faz todas as artes do tabernáculo. Ou seja, era uma espécie de líder. Teve um momento que Moisés, naquele trabalho homérico, de aconselhar as pessoas, chega o sogro dele e fala: Moisés, o que você está fazendo? Ele disse: rapaz, o povo quer saber a vontade de Deus, e eles me procuram. Aí Jétro faz: desse jeito você não vai conseguir. Gente, a nossa igreja tem cerca de 100 pessoas. Moisés tem 1 milhão. E ele fazendo o trabalho de aconselhar as pessoas, sozinho. Aí Jétro faz: rapaz, desse jeito vai acabar com o povo, vai acabar com tu. Separa uns homens aí, rapaz, para fazer o que você faz. A Bíblia diz que são separados 70 homens. Ele treina aqueles 70 homens. Em um dado momento, a palavra de Deus fala que o Espírito que capacitava Moisés sai de Moisés e capacita os 70. E aí Josué fica: oxe, que história é essa? Que esse bicho agora tá igual Moisés. Vou falar com Moisés. Aí Moisés vai falar com Moisés, e Moisés diz assim: queria eu que todo o povo de Deus fosse capacitado pelo Espírito Santo. Hoje, este momento da história da salvação, nós vivemos o que Moisés sonhou. A grande diferença, a grande prova de que aquilo não era bebedeira, mas sim que aquilo era a obra do poder de Deus. Quem crê verdadeiramente em Cristo Jesus é habitado pelo Espírito Santo. E não só é habitado pelo Espírito Santo, mas é também capacitado pelo Espírito Santo para cumprir a missão que Jesus Cristo deixou para nós. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, nos fala que aqueles que creem em Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, todos nós fomos batizados. Essa diferenciação de que existe alguns crentes batizados com o Espírito Santo e outros crentes não batizados com o Espírito Santo, me desculpe, não é bíblica. O Espírito Santo é o selo de que nós somos filhos. Se você não é batizado com o Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa a você: você não é filho. Como é que você não tem o Espírito Santo e você é filho? As duas coisas, no Novo Testamento, elas estão intrinsecamente conectadas. O poder do Espírito Santo, o poder de transformação do Espírito Santo, não tem barreira. Não existe pessoa impossível, não é restrito para os que conhecem bastante a palavra de Deus, não é restrito para uma classe, não é restrito para uma nação, não é restrito para uma língua. O poder do Espírito Santo, de transformação, de capacitação do Espírito Santo, pode agir sobre absolutamente qualquer pessoa. Uma das evidências que a gente tem isso, aqui nesse texto, é Pedro. Quando Pedro teve que testemunhar sobre Jesus Cristo, ali na fogueira, quando Jesus estava sendo julgado, uma mulher perguntou para ele: qual é o risco que uma serva apresenta para Pedro? Ah, você é um deles, né? Eu não. Mas agora, depois da capacitação do Espírito Santo, você tem um homem que se levanta na frente de mais de 3.000 pessoas e fala corajosamente sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. Pedro não termina falando sobre o derramamento do Espírito Santo sobre várias classes, né, sobre vários tipos de pessoas. Mas ele fala no versículo 19: mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor.
Pedro vai mostrar que vai ocorrer um cataclisma, que a natureza vai manifestar esse momento espiritual onde as coisas começam a se fundir, né? Quando Jesus vem para a terra, surge uma estrela para Jesus, que acompanha Jesus. Gente, as estrelas estão aí do mesmo jeito desde sempre. Mas quando Jesus aparece, aí as pessoas vão, os astrônomos, né? Surge lá uma estrela em Andrômeda, não sei das quantas, que ela começou a viagem dela há 2, não sei quantos bilhões de anos, que a luz dela chegou bem no dia que Jesus nasceu. Vê? Esse momento das coisas saindo do lugar, sangue, fogo, nuvens de fumaça, sol se transformando em trevas, lua em sangue. Ele fala quando isso vai acontecer. Antes que venha o glorioso dia do Senhor. Se a manifestação do Espírito Santo é a abertura desse momento que a gente está vivendo, a manifestação climática é o prenúncio do grande e glorioso dia do Senhor Jesus. Hoje nós sabemos, através da revelação bíblica do Novo Testamento, gente, entenda uma coisa sobre Bíblia. A gente chama isso de revelação progressiva. Com o passar da história, Deus vai revelando mais do seu plano. João, Pedro, Paulo sabia muito mais do que Moisés, do que Noé, do que Elias, do que Jeremias. Porque eles vieram no momento posterior da revelação, então eles sabiam mais coisas. Com a revelação que a gente tem do Novo Testamento, a gente sabe que esse grande evento da história é a volta do nosso Senhor Jesus. Quando teve o Pentecoste, não teve sangue, não teve fogo, quer dizer, fogo até teve, né? Não teve nuvens de fumaça, o sol não se transformou em trevas, a lua não se transformou em sangue. Porque o que Pedro está dizendo é, nós estamos nesse intervalo entre o Espírito Santo e a volta do Senhor Jesus. Na volta de Jesus, o claro dia, um dia ensolarado, se transformará em trevas e sangue para alguns, porque será o dia do juízo. Entendam uma coisa sobre o ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi enviado para nós, para ser o nosso Salvador. O período da história onde nós estamos vivendo, é um período onde Jesus é o nosso Salvador. Se você perder esse bote de salvação, ele abandona o posto de advogado e assume o posto de juiz. E quem quiser reclamar, ele faz, eu dei a oportunidade para você, mas você perdeu. Agora não venho mais como advogado, agora eu venho como juiz. Tem hora que quando a gente ouve essas coisas, esses sinais nos céus e na terra, já cansei de ouvir isso. Pastor, é o fim dos tempos, na minha cabeça, desde Pentecoste. Você não está vendo não? Lá no Rio de Janeiro, lá em Minas Gerais, lá na Índia, é ciclone, é enchente, está na Bíblia. E muitos começam com o coração a ficar com medo. Será que Jesus está voltando? Meu irmão, se tudo isso significar que Jesus está voltando, dê um glória a Deus, meu irmão. Se esses cataclismas suscitam um medo no nosso coração, porque a gente associa com a volta de Jesus, a minha pergunta é, por que você está com medo da volta de Jesus? Era para você estar celebrando. O medo do fim é para quem não conhece o fim. Se a gente conhece. Né? É igual aquela pessoa que já assistiu o filme 2 vezes, né? Aí o menininho cai no buraco do gelo, aí fala, ai meu pai, o menino no gelo morreu. Mas quem já viu o filme faz o quê?
Oxe, fica tranquilo, pô, depois ele ressuscita. Né? Já é seu fim. Esse temor do fim é para quem não conhece Jesus Cristo. Ou também, para aquelas pessoas que dizem assim, olha, você morrer agora, você vai para o céu. Ele faz, estou tentando. Ixi. Porque quando você acha que você está tentando para o céu, sabe o que está acontecendo? Você está achando que quem vai conseguir é você. Você está confiando no seu esforço. A Bíblia já disse para nós que a gente não vai conseguir pelo nosso esforço, não é por obras. A gente não consegue chegar no céu pelo nosso esforço, por melhor que seja. Nós chegamos lá por conta do esforço de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Então, para aqueles que estão em Cristo, a palavra de Deus nos fala que não tem mais condenação. A gente está perdoado. Por isso que todas as vezes que nós vemos louvar a Deus, por isso que cada hino que é selecionado aqui, você vai ver uma coisa em cada hino que é selecionado aqui. Quem é o centro do hino? Jesus Cristo. Ai, que babação. Não é babação, é adoração. Nós adoramos aqueles que nos salvou, como forma de gratidão a Ele. Porque nós temos a plena ciência, ou deveríamos ter, que nós não conseguimos por nós mesmos. Pedro está pregando isso, que estamos num novo momento da história, entre a vinda do Espírito Santo, a volta de Jesus. Mas já faz 2000 anos, né? Será que, né? Será que ele ainda vai vir? Pedro sai citando esse momento da história, porque ele quer chegar no versículo 21. Ele diz assim, ó, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Joel escreveu essa profecia, Israel tinha sido devastado por uma praga de gafanhoto. O povo enfrentava fome, dificuldade. Tudo que o povo queria era salvação. Mas o que Pedro está dizendo é que aquele momento de dificuldade de Israel apontava para uma salvação muito maior. Uma salvação centralizada não só na ajuda do Senhor Jesus, mas no próprio nome do Senhor. Esse nome do Senhor para os judeus significava Yahvé. Mas o que Pedro está dizendo assim, olha, aquela profecia lá apontava para a manifestação do Deus encarnado entre nós, do Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer ser salvo, é através do nome dele. Pedro vai tratar sobre isso na segunda parte, que a gente vai chegar lá. E é interessante que Pedro também fala sobre esse assunto na carta dele. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 9 a 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 9 a 14. A gente falou um pouco sobre isso na escola dominical hoje. 2 Pedro 3, versículos de 9 a 14, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor.
porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Você percebe que o tom é o mesmo? Parece até que ele está pegando a mesma pregação e dando uma... Ele está falando, Jesus vai voltar. Ele prometeu que ele vai voltar. Tem gente que está dizendo assim, não, está demorando muito esse negócio. Se ele está demorando, porque ele é paciente com você. Porque ele quer que você chegue ao arrependimento. Porque depois que ele chegar, não tem mais oportunidade para isso. Os mesmos sinais viram do céu e da terra, Pedro falando que acontecerão nessa vinda de Jesus. O motivo da demora da volta de Jesus é porque não existe demora nenhuma. Chama-se oportunidade. Os últimos dias é a janela de salvação proporcionada por Deus para nós. O foco de Pedro nessa pregação que ele faz em Atos não é a experiência sobrenatural que ele viveu ali com o Espírito Santo, nem é o próprio Espírito Santo o conteúdo principal da sua mensagem. A mensagem de Pedro está centralizada naquele que deve ser o único centro das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. A verdadeira importância dos milagres das línguas não é deixar a gente admirados, mas atrair a nossa atenção para o nome do único que pode nos salvar. Todos os sinais e maravilhas que Deus faz na sua vida, além do benefício imediato que você recebe, o foco não é esse. O foco dos sinais e maravilhas da palavra de Deus e da sua vida é lhe conectar com Deus. Porque nada nesse mundo é mais importante do que isso. Esse é o propósito também dos seus sofrimentos. Você veio aqui hoje à noite para você ouvir que o único meio de salvação que você pode ter do juízo que virá é através de Jesus. Ele disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se o método que você busca a Deus, que você acha que você está buscando a Deus, não passa exclusivamente por Jesus Cristo, você não vai chegar lá. Sinto lhe decepcionar. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Estamos no período da história da salvação e não vai durar para sempre. Jesus cumprirá a sua promessa. Aqueles que ouviram, que creram, receberão Jesus com a maior alegria do coração que você já imaginou na sua vida. Mas aqueles que perderam, aqueles que não ouviram, receberão como um dia de trevas, como um dia de sangue. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu não sei o que é que o Espírito Santo falou ao seu coração. Mas essa é a notícia mais urgente que a gente tem que pregar há 2000 anos. E a gente não sabe quanto tempo mais a gente tem para pregar. É preciso que para você isso seja uma lembrança de algo maravilhoso que você já recebeu. Ou algo urgente. Que você precisa que o Espírito Santo lhe transforme profundamente. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Eu queria nessa noite lhe dar uma oportunidade. Uma oportunidade de você confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Uma oportunidade de você confessar os seus pecados a Deus e clamar a Ele que Ele lhe salve. Então, se você tem essa vontade, se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, levante uma das suas mãos, que a gente quer orar por você.
Essa é a decisão mais importante da sua vida. Ela não pode ser fruto do momento, ela precisa ser tomada com temor e tremor diante de Deus. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, levante uma das mãos que eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, grande é o teu nome, Senhor. E pequenos somos nós e fracos somos nós, Senhor. Senhor Jesus, queremos te pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque temos vivido uma vida a desejar, Senhor. Queremos que o Senhor seja, de verdade, o nosso Salvador, o nosso dono. E que o Senhor nos transforme profundamente. Ouve, Senhor Deus, o coração e a oração de cada um aqui presente. Que eles sejam, Senhor, verdadeiramente transformados pelo Teu Santo Espírito. É assim que nós oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.